Item 3.12, apresentando o modelo de gás ideal. Então eu falei de equação de gás ideal, não tinha falado de modelo de gás ideal. São coisas um pouquinho diferentes. Até então talvez seja a mesma coisa para vocês, mas agora eu vou tentar deixar claro que não é a mesma coisa. O modelo de gás ideal é um pouco mais amplo do que simplesmente a equação de gás ideal. Tá? São coisas distintas. Então, esse modelo é frequentemente utilizado em aplicações de engenharia. Por quê? Porque ele é simples, ele é muito simples. A relação entre pressão, volume e temperatura respeitam aquela equação de PV igual a RT. Tá? E ele é uma ótima aproximação em muitos casos, para muitos casos, né? Com pressões e temperaturas perto da pressão e temperatura ambiente, para muitas situações, para muitos fluidos, a gente consegue utilizar o modelo de gás ideal. Então, em engenharia, ele facilita muito e ele é muito utilizado. Tá? O que seria o modelo de gás ideal? Não é só a equação, tá? Eu começo dizendo ali, ó, para qualquer gás cuja equação de estado pode ser aproximada por PV igual a RT. Tá? Eu diria que não existe um gás ideal, existe gás que, sob determinadas condições, eu consigo correlacionar pressão, volume e temperatura por essa equação aqui. Tá? Então, ó, para qualquer gás cuja equação de estado pode ser aproximada por PV igual a RT, a energia interna específica depende somente da temperatura. Eu não vou provar isso para vocês, tá? Vocês vão ter que aceitar. Isso vem lá da teoria cinética dos gases, lá, gases monatômicos, coisa e tal. Tá? Aqui a gente simplesmente vai aceitar isso como uma verdade. Não gosto muito de fazer dessa forma, mas é o que dá para fazer aqui. Então, ó, assim, o modelo de gás ideal é resumido como, ó, pressão vezes volume igual a RT, equação do gás ideal. A energia interna é igual à energia interna que depende só da temperatura. Tá? Então a energia interna depende só da temperatura. Então notem, se eu lembrar da definição de entalpia, eu acabei não repetindo aqui, mas a definição de entalpia é energia interna mais PV. Só que PV é igual a RT. Então a entalpia acaba sendo função só da temperatura. Certo? Então, a entalpia eu vou calcular como energia interna, que depende só da temperatura, mais RT. Isso simplifica muito, porque todas as propriedades passam a ser a função da temperatura apenas. Com uma única propriedade, que é uma que normalmente é fácil de ser mensurada, de ser medida, que é a temperatura, eu consigo calcular as outras propriedades todas, energia interna, entalpia, pressão, volume. Tá? E esse modelo, né, ele pode ser usado para qualquer gás nas condições de temperatura e pressão onde o Z tende a 1. Então é um modelo de gás ideal, não é que seja um gás ideal. Tem alguns gases que respeitam mais essa equação numa margem maior de pressão e temperatura. Mas qualquer gás que esteja numa condição tal em que Z seja 1, eu posso usar essas hipóteses. Então, o modelo de gás ideal não é a equação de gás ideal. É mais amplo. O modelo de gás ideal tem a ver com energia interna e entalpia, sendo funções apenas da temperatura. Ok? Então, por isso que ele é tão utilizado. Ele simplifica muito a nossa vida. Olha, notem que interessante. Mesmo a água, parece a água é um líquido para nós, né? No nosso dia a dia a água é líquida. Tá? Mas o vapor d'água, o vapor superaquecido d'água, dependendo da condição de pressão e temperatura, ela também, olha aqui, ó, eu vou ter um erro aqui menor do que 1% se eu estiver trabalhando nessa zona laranja aqui, ó, nessa condição de pressão e temperaturas aqui, ó. Tá? Então, aqui é vapor superaquecido, né? Então, mesmo a água, dependendo das condições de pressão e temperatura, eu posso usar o modelo de gás ideal para ela. Não é muito comum, tá? Para água a gente não consegue normalmente usar o modelo de gás ideal nas aplicações que a gente está trabalhando. Mas, em algum caso específico, até poderia ser. Isso aqui não é exatamente, não segue a sequência lógica do livro de vocês, tá? Eu acho, não sei se eu tirei do final do livro, se eu tirei do Sengel isso aqui, não sei de onde eu tirei isso aqui, tá?
Mas como acaba não sendo um tópico da disciplina, eu acho importante falar alguma coisinha, né? Mais para vocês comparar, né? A gente vai trabalhar sempre com o modelo de gás ideal, mas existem outros modelos para correlação, outras equações de estado, né? Que elas correlacionam pressão, volume e temperatura. A equação de estado ela sempre correlaciona pressão, volume e temperatura. Tá certo? Então, ó, essa aqui é uma equação famosa, equação viral, inclusive, eu não vou mostrar hoje aqui, mas eu mostrava, eu trabalhei com essa equação no passado, tá? Então, é uma equação que você determina essas constantes aqui, faz um monte de experimentos lá, determina essas constantes, e a partir dessas constantes você consegue correlacionar pressão, volume e temperatura. Notem que o primeiro termo da equação seria a condição de gás ideal, né? Só ignorar esses outros termos aqui. Então seria uma correção para a equação de gás ideal. Não é muito fácil trabalhar com isso aqui, porque eu me lembro que eu estava trabalhando com hélio, eram 15 constantes aqui. Tá? Então não é assim tão fácil. Então é bem mais difícil do que trabalhar só com o primeiro termo. Uma equação famosa também, a equação de Van der Waals, ela é mais simples que a equação virial aqui, tá? E ela correlaciona aqui também, ó, correlaciona pressão, volume e temperatura. E tem umas constantes aqui, ó, em funções da temperatura crítica e da pressão crítica. Tá? Então são outras equações de estado, né? Não existe só uma equação de estado. Tem uma outra aqui, eu não sei nem pronunciar esse nome aqui, Beatty-Bridgman. Tá? Isso aqui pela cor da tabela, eu acho que isso aqui eu tirei do Central, tá? Então também é uma outra equação de estado, um pouco mais complicada aqui, mais difícil de se obter. São todas equações de estado. O foco aqui não é explorar exatamente isso aí, né? Então a gente vai trabalhar basicamente com a equação de gás ideal.